E assim, a gente estava passando por esses pontos da queda. Um dos pontos que você falou que é a tontura. E aí uma coisa que eu ouço muito, e eu vi muitas perguntas, na verdade, aqui que o pessoal mandou, as pessoas falam que elas às vezes têm um pouco de tontura, ó, quando levantam da cama. E aí Pô, eu queria entender se isso é um problema ou não. Ó, levanta da cama, levanta devagar, espera um pouquinho até levantar, né? Ou não, ou será que isso pode ser um problema que realmente pode impactar uma queda depois? pode ser, pode não ser, tá? Tá. Essa é uma tontura que todo mundo já teve. Ah, Quem entendi. fala pra mim que não teve é um grande mentiroso. Você já teve, não teve, João? Eu não lembro disso, mas Olha lá, você nunca teve quando levantou rápido? Opa, eu não, agora não me recordo, pra ser tá bem vendo? sincero, Que mas. mentiroso. Não tô brincando, pelo amor de Deus. Mas assim, se quiser fazer essa experiência, Aham. tem até um estudo Uhum. que eles fizeram na Alemanha. Tá. Um estudo muito sério. Se quiser procurar no YouTube, German Study, Syncope, de desmaio. Eles induziram desmaio Olha só. nos pacientes. Jovens saudáveis. O que eles fizeram? Ficavam agachados, Tá. num espaço todo acolchoado para ninguém se machucar. Sim. Ficavam agachados e levantavam rapidamente, depois de ficar fazendo hiperventilação. Porque dá uma vasoconstrição no cérebro. E levantavam rápido, aí leva um tempo, às vezes, pro sangue que está represado na perna chegar na cabeça. E as pessoas desmaiavam. Pum! Chegavam alguns até crise convulsiva É por mesmo. falta. É impressionante esse estudo. Que Impressionante. interessante. Qual que é o ponto, né? O que é o normal, o que não é, né? Quando a pessoa tem algum risco de cair por conta disso, Uhum. é preocupante. Perfeito. Mas isso pode acontecer em pessoas saudáveis. Ou seja, não é algo absurdo quando Não é você algo levanta da absurdo. cama ter uma leve tontura. Exato. Aí você tem que saber, primeiro, se isso tem alguma causa, ou se for natural, só tomar cuidado pra você não sair levantando que nem Isso, de louco uma rápido, maneira né? geral, qual que é a causa? Desculpa te interromper, Tá. John, mas qual que é a causa em geral dessa tontura quando você levanta rápido? Qualquer coisa que faça ter menos sangue fluindo para sua cabeça. Perfeito. Então é pressão baixa ou batimentos baixos. Ah, entendi. Naquele momento. Sim. Pressão alta não dá desmaio. Curioso, não sabia disso. E na terceira idade eu tenho 1000 vezes mais problemas Uhum. com pressão baixa do que com pressão alta. Curioso, Há né? muito mais. Muito mais. Sim. Quais são os sintomas de pressão baixa? Porque pressão alta não dá sintoma, tá? A não ser que é muito alta. Olha só, Sim. isso é polêmico. Tá. Pressão alta não dá sintoma? Não dá sintoma. A não ser que esteja muito, Muito. Tá. mas muito alta. Acima de 20 por 12. Né? Entendi. Fora isso, não justifica nenhum sintoma. Sim. E pressão baixa? É aquela sensação que a gente tem num dia de muito calor. Tá cansado, sem vontade de fazer nada, só quer ficar deitado o dia inteiro. E aí, às vezes, esse sintoma está sendo induzido no idoso por conta de excesso de remédio. Ah, isso é verdade. Às vezes Olha de que interessante. pressão, às vezes remédios que não são para pressão, mas que o efeito colateral são abaixar a pressão. Sim. Olha só. E não são poucos. E esse é um caso curioso, doutor Paulo, porque assim, na família, eu lembro até hoje, a minha avó ela tinha pressão alta e minha tia tinha pressão baixa. E o que que eu lembro, né? Que minha avó tinha pressão alta e ela falava, não, pressão só mata alta, né? E talvez não seja Mas exatamente isso isso. está tão imputado na É. população. Não, sim, mas olha só que curioso. Aí ela falava pra mim, não, pressão alta mata. E ela se cuidava muito com isso. Ela tomava os medicamentos. Eu lembro que toda semana ela passava pra medir ali pressão, etc. A minha tia tinha pressão baixa. E ela é muito engraçado, porque ela nunca foi no médico por causa disso. E assim, qualquer situação que era um pouco mais que ela sentia que ela estava com a pressão baixa, né? Talvez quando a pressão estava muito baixa, eu lembro que ela pegava, ela não ia no médico, ela tacava sal, né? Taca sal, alguma coisa parecida, salgada, né? Então você vê que tem uma discrepância de comportamento que a pessoa que tem a pressão alta tem uma preocupação maior, e talvez por isso não seja um problema, mas a pessoa que tem a pressão baixa acha que não tem um problema, né? Exatamente. E quando que a pressão baixa é um problema? A pressão baixa é o seguinte, para o coração é ótimo. Tá. Para o cérebro nem tanto. Entendi. E é curioso, o rim sente da mesma maneira que o cérebro nesse caso. Eu tenho um paciente que entrou em insuficiência renal Olha só. por terem dado muito remédio de pressão para ele.
Ele estava com tontura. Sim. E ninguém tirou o remédio. E a pressão dele estava 9/6. Todo mundo fala, não, é boa essa pressão. Não tem que se preocupar. Ele indo no otorrino. E não era uma causa otorrinolaringológica. E a creatina dele só piorando. Creatina média função renal. Veja, pelo amor de Deus, não estou orientando para ninguém regular isso sozinho em casa. Mas é algo para levantar a bola e você abordar isso com o seu médico. É importante, sim. Não vai fazer sozinho, pelo amor de Deus. Não vai fazer a receita da tia do John que tomava sal por conta própria lá. Sim. Mas assim, às vezes eu recomendo. Que é o oposto do que a gente recomenda para a grande maioria da população, tirar o sal. Mas eu falo, aumenta o sal, chefe. Sim. Por quê? Porque está faltando sangue nas ideias, sua pressão está muito baixa. Entendi. E aí você não para em pé. Aí você fica sonolento o dia inteiro. Aí você fica cansado o dia inteiro. E olha que curioso, hein? Agitação em Alzheimer. Às vezes a pessoa só fica agitada quando deita. E quando fica na vertical, fica sonolenta. Pressão baixa. Quando ela deita, vai mais sangue para a cabeça. Entendi. Aí ela consegue ficar agitada. Durante o dia que a pressão fica... Quando ela fica na vertical, ela tem que vencer essa coluna, né? Entre o coração e o cérebro. Fica com a pressão mais baixa, ela... Interessante, né?